A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós temos a felicidade, o privilégio de nos reunirmos aqui, ainda que de forma online, de forma virtual, né? Mas mesmo assim eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com você a palavra do Senhor nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, onde tantas pessoas têm perdido a esperança, tantas pessoas têm perdido a fé, têm esfriado na sua vida espiritual. E nós temos a proposta aqui de cultuar a Deus nesse momento. Hoje, dia 13 de setembro, por causa do meu trabalho, eu tive que gravar esse culto antes e deixar pronto aqui para ser veiculado pelo nosso canal no YouTube. E também vamos tentar postar nas outras redes sociais, mas o YouTube é a nossa principal rede, é onde nós temos um número maior de seguidores. Então, nesse momento, 19 horas, que esse culto está indo ao ar, eu estou no meu trabalho. Eu trabalho aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui em Belo Horizonte, trabalho no aeroporto da Pampulha e sou funcionário da Infraero há 23 anos, é um motivo de orgulho para mim. Então, como eu sabia que estaria no trabalho, eu deixei gravado esse culto, essa mensagem. Mas Deus não está limitado a essas coisas, nem ao fato de não ser presencial, de ser online, nem ao fato de ser ao vivo, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, Deus vai ministrar ao seu coração através da palavra que eu tenho aqui para compartilhar com você, da mesma maneira que Ele falou ao meu coração. Amém? Eu quero pedir que você, se puder, compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com os seus grupos. Muitas pessoas precisam ouvir de Deus, ouvir algo da parte de Deus. Eu quero pedir também que você assista aos cultos da sua igreja. Se a sua igreja tem feito cultos online, prestigie as transmissões locais do seu pastor, da sua igreja. Se puder ir presencialmente, tomando as devidas precauções, faça isso. Nós aqui ainda não voltamos a ter cultos presenciais, tá bom? Antes de iniciar a palavra, eu quero recomendar 3 livros aqui. Esse primeiro livro aqui é os 52 Estudos Bíblicos para Células. Se você gostaria de iniciar estudos baseados na palavra de Deus, compartilhar com a sua família, com o seu grupo, ou mesmo individualmente, ser abençoado, ser edificado. Eu escrevi esse livro aqui junto com a Marcela Viana, e tem abençoado muitas pessoas. Amém? Outro livro que eu quero recomendar é O Casamento Firmado na Rocha. Esse livro eu escrevi especialmente para os casais que querem experimentar um tempo de avivamento na sua vida conjugal. É um livro que traz lições poderosas que podem mudar o rumo do seu casamento e abençoar a sua vida conjugal. E por último, não menos importante, o Recomece a Viver, que em tempos de crise, em tempos de pandemia, tem sido uma ferramenta tremenda de edificação. Esse aqui são devocionais. Os mesmos devocionais que você ouve aí no seu WhatsApp, no YouTube, diariamente, foram compilados e colocados aqui nesse livro. Ele tem 365 mensagens, uma para cada dia do ano. O link para a descrição desses livros estará na descrição deste vídeo. Amém? Esse é um momento de oferta e caso você sinta no seu coração, caso você queira, você pode se tornar membro, você pode nos ajudar no Apoia-se, você pode nos ajudar com a nossa conta jurídica também. Mas você não é obrigado a isso.
O fato de você compartilhar e de estar aqui assistindo esse culto já faz com que o meu coração se alegre pela sua vida. Eu falo isso porque muitas pessoas, elas dizem que gostariam de expressar a gratidão que sentem pelo nosso ministério. Então, tá aí várias maneiras de você fazer isso. Irmãos, eu quero ler junto com você a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao verso 41. Mateus 12, do 38 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. As pessoas pediram a Jesus assim: dá um sinal para nós. Nos dê um sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Amém? Eu quero falar hoje sobre a história de Jonas. Nós nos acostumamos a ouvir essa história, quem frequenta a escola dominical, quem já estudou um pouquinho a Bíblia, certamente já ouviu falar do profeta Jonas, que fugiu dos planos de Deus. Deus mandou ele para uma direção, ele foi para outra e acabou sendo engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala baleia, mas fala um grande peixe, né? E o que Jesus está falando aqui, em Mateus capítulo 12, verso 38 ao 41, é o seguinte: olha, do mesmo jeito que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus está dizendo o seguinte: olha, da mesma maneira que a minha morte e a minha ressurreição são verdadeiras, assim também é a história do profeta Jonas. Em outras palavras, é isso. Porque eu estou falando isso inicialmente porque muitas pessoas pensam assim: isso aí é conto da carochinha, isso é uma parábola, é uma forma figurativa. Não, Jesus, o Evangelho está dizendo: olha, assim como aconteceu com Jonas, então aconteceu mesmo, de estar 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também é a minha ressurreição. Assim também eu estarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer, que é uma história que a Bíblia aponta como verídica. É uma história que é verdadeira, não é uma ilustração, é uma parábola. Não, isso aconteceu. Tá? Jonas, eu não vou ler todo o capítulo de Jonas, apesar de ser um livro pequeno, são 4 capítulos apenas, e eu recomendo que você leia, como eu li essa semana, porque você vai poder tirar muitas lições ali para a sua vida. Eu vou fazer um resumo aqui para que você entenda. Jonas era um profeta que teve uma missão dada por Deus. Deus falou com ele assim: olha, vai na cidade de Nínive e prega para aquele povo, para que eles se arrependam. Só que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele foi para o lado oposto. Deus mandou ele para uma direção e Jonas foi para o lado oposto. Como consequência disso, o navio em que Jonas estava indo para Tarsis foi acometido por uma tempestade.
E Jonas foi lançado ao mar, estou resumindo bem aqui, Jonas foi lançado ao mar e engolido por um peixe. Lá no ventre do peixe, ele orou a Deus, ele orou ao Senhor, pelo que Deus colocou ele novamente na rota certa. E ele foi então para a cidade de Nínive e pregou para aquelas pessoas. E a Bíblia diz que 120 mil pessoas se converteram a Deus, voltaram para os caminhos do Senhor. Então, em resumo, essa é a história de Jonas. Mas eu quero tirar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte. Vamos parar um pouquinho aqui no capítulo 1. O capítulo 1, ele fala das consequências da desobediência. Das consequências da desobediência. Eu vou ler só um trecho aqui do capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, Deus manda Jonas para uma direção e ele vai para outra direção, vai para a direção oposta. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Jonas era um profeta de Deus. Jonas era um homem de fé, um homem que tinha fé, uma fé genuína, que amava, que temia ao Senhor. Ele andava suficientemente perto de Deus, tanto que foi confiada a ele uma palavra profética a respeito de uma cidade inteira. Deus falou com ele, olha, dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Só que em vez disso, ele se rebelou e fugiu. Ele foi para Jope, inicialmente, que é uma cidade marítima, fica a cerca de 55 quilômetros de Jerusalém. Ali ele comprou uma passagem em um navio que ia para a cidade de Tarsis. Tarsis era uma cidade ao sul da Espanha, conhecida pelos seus navios, uma cidade portuária. Lá haviam metais preciosos, ou seja, Tarsis era uma cidade que representava a prosperidade, o sucesso e o poder. Então, irmãos, primeira coisa que eu tiro como lição aqui. Muitas vezes Deus vai nos colocar diante de desafios. Às vezes as coisas que Deus vai nos pedir são desafiadoras. Deus nos ama e Deus ama a humanidade. Através da vida do profeta Jonas, Deus queria salvar 120 mil pessoas que habitavam na cidade de Nínive. Então, enquanto Nínive representa o desafio, a vontade de Deus, Tarsis significa o balneário, férias, o lugar do descanso, da prosperidade, ou seja, o lugar da zona de conforto. Quantas vezes Deus nos fala para ir em uma direção, mesmo que seja a mais difícil, mesmo que seja a mais penosa, e nós escolhemos o caminho oposto. Nós escolhemos permanecer na zona de conforto. Tarsis, o lugar do nosso descanso, o lugar aparentemente melhor, que vai nos trazer prosperidade, que vai nos dar poder, que vai nos dar sucesso. Só que Deus, na sua onipotência, assim como aconteceu com Jonas, Deus vai arrumar uma tempestade, muitas vezes, algum tipo de dificuldade, algum problema, para que nós voltemos para o caminho certo. Você está passando por adversidades, por problemas, por dificuldades? Quem sabe é Deus querendo trazer você de volta
para uma rota que ele havia estabelecido para a sua vida. Já pensou nisso? Você já pensou que o deserto pelo qual você está passando, a dificuldade, a enfermidade, o desemprego, é uma maneira de Deus se revelar a você para que você o busque de uma forma mais intensa? Irmãos, quantas pessoas estão hoje na presença do Senhor porque um dia passaram por grandes problemas na sua vida? Eu acho interessante aqui, né, seguindo a história, que no momento em que a tempestade estava acontecendo, todos no navio foram atingidos por ela, todos estavam aflitos, temerosos e clamavam aos seus deuses. A Bíblia fala desses deuses aí com D minúsculo. Ou seja, as pessoas do navio não eram pessoas que acreditavam em Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Eles acreditavam em vários deuses. Havia um crente dentro daquele navio. E enquanto todos estavam clamando aos seus deuses, aos seus falsos deuses que não podiam ajudar em nada, o cristão, o crente, né, o homem temente a Deus, o profeta, estava dormindo. Jonas passou pela tempestade sem orar ao Senhor. Jonas passou por aquele momento difícil, de adversidade, dormindo. Ele não orou a Deus. O capítulo 1, se você ler o capítulo 1 inteiro, eu sugiro que você leia realmente, é um livro muito pequenininho, o capítulo 1 inteiro você não vê Jonas dirigir a voz a Deus. Vê ele fugindo. Ele ouve a voz de Deus, ele recebe um comando, mas ele foge da presença de Deus. Alguns historiadores, alguns teólogos querem argumentar que Jonas queria fugir da cidade de Nínive porque era uma cidade que matava os profetas, mas a Bíblia não dá um respaldo para isso. Fala que ele fugiu da presença do Senhor e foi numa direção oposta à que ele havia determinado. Então, essa é a lição que eu tiro aqui do capítulo 1. Deus, ele sempre vai nos colocar diante de desafios. Mas se é Deus quem está colocando você diante de desafios, aceite o desafio. Se é Deus quem te conduz ao deserto, vá para o deserto. E vá confiante de que Ele vai suprir as suas necessidades. E que Ele tem um propósito maior em tudo que está acontecendo. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, não se desespere diante das grandes coisas que Deus tem colocado à sua frente. Ele é Deus, Ele tem poder sobre tudo. Certamente, irmãos, assim como Deus tinha um propósito na vida daquelas pessoas da cidade de Nínive, que eram pecadores, que eram pessoas que estavam vivendo de uma forma que não agradava a Deus, mas Deus também tinha um compromisso com Jonas. Mas Jonas se esqueceu disso. E por causa disso, ele enfrentou uma grande tempestade, até que foi lançado ao mar. Então, Deus muitas vezes vai permitir que as tempestades nos atinjam. Deus vai permitir que as tempestades cheguem até nós, como uma maneira de nós nos voltarmos para Ele. Porque quando as coisas estão bem, quando nós navegamos na calmaria, quando o nosso barco está indo de vento em polpa, nós temos uma tendência a nos esquecermos de Deus. Então fica aqui a primeira palavra para você. Não se esqueça de Deus quando as coisas estiverem bem. No tempo da bonança, no tempo da fartura, no tempo da bênção, continue buscando ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E aí, eu pulo agora para o capítulo 2. É uma breve reflexão, como eu falei, mas muito rica em todas as coisas. Talvez você já ouviu tudo isso, mas se você está ouvindo novamente, é porque Deus quer ratificar esse ensinamento na sua vida. Nós não precisamos de uma nova revelação da palavra. Nós não precisamos de algo novo para nos alimentar todos os dias. Nós precisamos viver aquilo que nós já aprendemos.
Capítulo 2, o verso 1, diz assim, olha, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Até então ele não tinha orado. Ele tinha tomado decisões da sua própria cabeça, ele mesmo pensou, Deus mandou para cá, eu vou para outro lado. Ele não consultou ao Senhor sobre isso. Durante a tempestade, enquanto todos estavam clamando por seus deuses, ele estava dormindo lá dentro do navio. Mas agora que ele foi lançado no mar e engolido por um peixe, ele orou a Deus. Olha a oração que ele fez. Verso 2. Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele ficou apertado, ele achou que ele ia morrer. Verso 4, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Irmãos, essa oração é uma oração desesperada de alguém que viu a face da morte, mas que se arrependeu de não ter obedecido a Deus. Deus vê na oração de Jonas um arrependimento genuíno. Eu sempre falo sobre arrependimento aqui nas minhas pregações, a importância de nós buscarmos o arrependimento, aquele arrependimento que brota dentro do nosso coração como obra do Espírito Santo e faz com que nós nos aproximemos de Deus, faz com que nós nos voltemos para Ele com um coração humilde, com um coração quebrantado. Jonas faz uma oração aqui desesperada. E o verso 9, ele diz assim, o verso 8, ele fala assim, olha, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, Jonas falando, eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Aleluia. Eu cumprirei o que eu prometi. O Senhor me levantou como profeta, eu serei profeta para essa geração. É o que ele estava dizendo. Tudo que eu disse aqui, a minha gratidão, os meus votos, eu cumprirei. Tudo que o Senhor designar para mim, eu farei. Porque a salvação vem do Senhor. E o verso 10 mostra que Deus ouviu a oração de Jonas. Aí diz assim, olha, e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Oh, irmãos, que palavra tremenda. No ventre do peixe, Jonas orou a Deus. Eu aprendo aqui que não importa o lugar. Tem pessoas que acham que tem que orar na igreja. Não, eu tenho que ir na igreja que eu tenho que orar. Não. Onde você estiver. Jesus falou que o melhor lugar é o quarto. Porque lá você está sozinho. Lá você pode se derramar diante de Deus. Outras pessoas vão ao monte, né? Amém. Não tem problema ir ao monte. Mas se você não tiver um monte próximo a você, entra para o seu quarto. Fecha a porta, vá para um lugar sozinho, fale com Deus. Jonas era um profeta, alguém que já tinha intimidade com o Senhor, mas foi preciso Deus levá-lo para dentro da barriga de um grande peixe, para que ele fizesse uma oração genuína, uma oração de arrependimento, uma oração onde ele derramou toda a sua frustração, onde ele exaltou a benignidade de Deus. E por causa dessa oração feita com sinceridade, Deus deu ordens ao peixe. Não importa, meu irmão, o que você esteja enfrentando.
Não importa qual seja o obstáculo que você esteja enfrentando na sua vida, qual seja a dificuldade, o que tem cercado você. Imagina Jonas cercado pelas entranhas do peixe, um lugar úmido, um lugar sujo, fétido, mas dali nasceu uma oração sincera. E por causa disso, Deus fez com que ele pisasse novamente em terra firme. Louvado seja o nome do Senhor. A oração nos conecta com Deus. É através da oração que nós nos relacionamos com Deus. Através da oração que nós buscamos a intimidade com o Senhor. Leitura da palavra, oração. Nós precisamos dedicar tempo a isso, assim como a água que nós bebemos todos os dias, que nutre o nosso ser, o nosso organismo. Nós também precisamos nos alimentar de Deus e nos alimentamos dele através da palavra, através da oração. Amém? Na oração desesperada, o Senhor atendeu a Jonas e colocou ele novamente em terra firme. O capítulo 3 começa com uma segunda chance. Aleluia. Deus é um Deus de novas oportunidades. Verso 1 diz assim, olha, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Embora Jonas tivesse se desviado, embora Jonas tivesse ido para o outro lado, embora Jonas tivesse fugido da presença do Senhor, os planos de Deus a respeito de Jonas não tinham mudado. Oh, meu irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Não importa o que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, não importa a que ponto, não importa se você tenha chegado ao fundo do poço, o quanto você se sujou com o pecado, com as escolhas erradas, com atitudes erradas, o quanto você se afastou da presença de Deus, os planos dele a seu respeito não mudaram. Olha, Deus dando aqui uma segunda chance, meu irmão. Oh, queridos, eu me lembro de Pedro. Pedro fazia juras de amor para Jesus. Pedro dizendo assim, se preciso for, eu morro junto com o Senhor. E Jesus fala assim, ô Pedro, você não sabe o que está falando? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aquela palavra se cumpriu. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus tinha tudo, irmãos, para dizer assim, olha, esse aqui não serve, esse aqui está desclassificado. Assim como eu e você já erramos tantas vezes, Deus podia, assim, com toda justificativa dizer, olha, você está descartado, sabe? Você realmente não serve, não. Mas Deus é um Deus de novas oportunidades. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ressuscitou, que as mulheres viram Jesus ali, o Cristo ressurreto, Jesus disse assim, olha, manda avisar os discípulos e avisa a Pedro. Ué, Pedro já estava incluído nos discípulos, mas Jesus manda avisar especificamente a Pedro. Como se estivesse dizendo, olha, eu quero restaurar a vida de Pedro. Ele pisou na bola, ele agiu muito mal contra a minha vida, ele me negou, mas avisa ele que eu estou dando a ele uma segunda chance. Oh, irmãos, oh, Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu e você não somos dignos disso. Pedro não era digno. Poderia ter ficado esquecido na história como um pescador que teve a oportunidade de ser um apóstolo, mas que negou Cristo. Mas Jesus estendeu as mãos. Deus olhou para Pedro com olhos de misericórdia. Assim como Deus olha aqui para a cidade de Nínive
com olhos de misericórdia, Deus estendeu as mãos para Pedro. Depois que havia ressuscitado, chamou Pedro para perto de si, olhou nos olhos dele e disse: você me ama? Perguntou por 3 vezes. Pedro ficou até chateado. Mas porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes, agora Jesus pergunta para ele 3 vezes: você me ama? E na 3ª vez em que Pedro disse: sim, eu te amo, Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fala assim: olha, você é uma pedrinha. Você é Pedro, uma pedrinha, uma pedra pequena. Mas sobre essa rocha, falando dele, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Eu apenas te peço que você apacente as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: olha, eu te dou uma 2ª chance. Eu confio em você. Eu aposto em você. O que Deus está falando aqui com Jonas é isso. Vá, Jonas. Pela 2ª vez eu te mando. Pela 2ª vez eu te dou uma chance. E sabe o que aconteceu, irmãos? Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, uma cidade que demoraria 3 dias para percorrer. Sabe em quanto tempo Jonas percorreu a cidade? 1 dia. Sabe o que aconteceu? Jonas se arrependeu sim de ter desobedecido a Deus, mas Jonas ainda não tinha um coração compassivo como o coração de Deus. E ele fez o negócio de qualquer jeito. Era para ele percorrer a cidade em 3 dias, mas ele foi em 1 dia só. Ele deve ter passado correndo, como se diz assim: não vai adiantar nada, esse povo não vai nem ouvir o que eu estou falando. E passou gritando: arrependam-se, Nínive vai ser destruída. Passou correndo falando isso. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas ouviram a pregação de Jonas, que era uma pregação simples, não era uma pregação com conteúdo teológico, com tópicos, era só isso. Arrependam-se porque o fim está chegando. E todos eles se converteram. Quando Deus quer fazer a obra na vida de alguém, Ele não olha formação acadêmica, condição social, cultural, eloquência, elegância, poder. Quando Deus quer fazer a obra, quando Deus quer salvar alguém, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer. E Deus usou a vida de Jonas, esse profeta todo atrapalhado, mas nas mãos de Deus ele se tornou um instrumento para que aquelas pessoas todas daquela cidade se convertessem. E a Bíblia diz que no capítulo 3, verso 10 diz assim, olha, Deus viu o que eles fizeram, como eles se arrependeram, como eles jejuaram, vestiram panos de saco. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus mudou de ideia. Deus mudou os planos dele. Deus mudou os planos de destruição. Sabe por quê? Deus não é um Deus vingativo, punitivo, mas antes de querer que a lei se cumpra, Deus derrama da sua misericórdia. O profeta Jonas tinha os dedos apontados para aquela geração de pecadores. Deus tinha as mãos estendidas. Aleluia. Oh, meu irmão, quantas vezes nós só sabemos apontar dedos. E é engraçado quando nós apontamos, um dedo tem 3 apontando para nós, né? E nós vamos para cima do pecador, cheio de dedos, cheio de argumentos, cheio de palavra. E Deus, como que Deus vai? Com as mãos estendidas.
Jesus uma vez foi levado até uma mulher adúltera e as pessoas tinham as mãos cheias de pedras, mas Jesus tinha os braços estendidos. Essa é a diferença. Nós precisamos olhar para essa geração que tanto faz para ser condenada, mas olhar para essa geração com olhos de amor, assim como Deus as enxerga, com olhos de perdão. Porque eu e você não somos diferentes. O pecado daquele povo era a idolatria, era a promiscuidade, mas Jonas também era pecador. Qual que era o pecado dele? A desobediência, o orgulho, a teimosia. Eu e você somos também pecadores. E por isso precisamos olhar para as pessoas como Deus as enxerga. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão e as enxergava como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. Eu preciso ter isso na minha vida. Você precisa disso na sua vida. Olhar para o drogado na esquina, olhar para a prostituta e não enxergar somente como uma escória da humanidade, como alguém marginalizado, que vive à margem da sociedade, mas enxergar como Jesus enxerga, como uma ovelha que está sem pastor. E o verso 4, encerrando aqui, a palavra do Senhor diz que Jonas, o verso 4 começa assim, olha, o capítulo 4, o versículo 1 começa assim. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Quando todo mundo se converteu, o profeta ficou irado. Olha o que ele falou. Verso 2. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Tá vendo? Olha o motivo aí, ó, pelo qual ele foi para Tarsis. Não é porque ele tinha medo de Nínive ou tinha medo de ser morto. Olha o que ele fala. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Irmãos, olha o que Jonas está falando. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Esse povo não merece a sua misericórdia, Deus. Esse povo não merece o seu perdão. Ele merece, né, Jonas? Mas o povo não. Irmãos, vamos parar de rotular as pessoas. Vamos parar de achar que nós somos melhores do que alguém, porque nós conhecemos um pouquinho de Bíblia, porque nós conhecemos a palavra, porque nós fazemos parte de uma igreja, porque nós somos da igreja A ou B, da instituição A ou B. Não, porque eu cumpro os mandamentos. Deixa de ser hipócrita. Deixa de hipocrisia. Talvez você não peque em alguma área sexual, mas peca na sua língua. Peca no julgamento. Peca quando enxerga um cisco no olho do seu irmão e não enxerga uma trave no seu olho. Peca por negligenciar a criação dos seus filhos, que estão aí sendo criados pela televisão e pelo celular. Peca quando não reúne a sua família para orar. Peca quando você é levantado como sacerdote da sua casa, mas não faz nada para levar a presença de Deus até a sua família. Peca quando não usa a sabedoria que Deus te deu. Jonas ficou irado porque aquele povo se converteu. No verso 3, irmãos, ele ficou com tanta raiva que pediu para Deus tirar a vida dele. Ele fala, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. É o profeta Jonas, um homem impiedoso, sem misericórdia, um homem que queria que Deus punisse aquela geração.
Ele deve ter ficado com raiva porque ele profetizou uma coisa e não aconteceu. Imagina, o profeta vai na sua igreja aí e profetiza um negócio e não acontece. Como é que eles vão chamar o profeta? Ah, esse cara não é profeta, é nada. Você é um mentiroso. Você é um falastrão. Deus não estava nem aí, irmãos, para a birrinha de Jonas, para os argumentos dele. Para Deus importava mais que aquela geração fosse salva. E a Bíblia diz que aquelas 120 mil pessoas que andavam erradas porque não conheciam, porque não sabiam discernir o certo do errado. O capítulo 4 fala isso. A resposta de Deus para Jonas é que aquela geração era uma geração inconsequente porque não sabia discernir entre o bem e o mal. Por isso eles andavam no pecado. Mas através da palavra do profeta eles se converteram. E pela misericórdia de Deus, Deus tem mais interesse em salvar do que em mandar para o inferno. Só que muitas vezes nós ficamos assim, né? Com a síndrome do irmão do filho pródigo. Mas o senhor vai receber de novo esse camarada na sua casa? É sério? Ele pegou o dinheiro dele, ele foi lá, gastou tudo. E o senhor vai receber ele assim, com festa. Nós somos assim, irmãos. Quantas pessoas aí, que levavam uma vida de pecado ao extremo e depois foram aceitas por Deus e nós ficamos com um olhar assim, meio desconfiado. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde havia muito pecado, Deus derrama da sua graça na mesma proporção. Por isso que aquele que tinha muito pecado, aquele que se afundou no pecado, que trouxe consequências terríveis para a sua vida, quando é resgatado, se torna muito mais grato a Deus do que eu e você. Às vezes a pessoa tinha uma vida normal, mas só conheceu Jesus. Ah, tá, é o Filho de Deus. Ok, se converteu. Mas aquele que estava afundado lá nas drogas, na dependência química, aquele que era um bandido, que foi preso, que quase foi morto, aquele tem um coração grato. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A geração de ninivitas era grata a Deus. E para encerrar, no capítulo 4, Deus dá uma lição para que Jonas enxergasse as atrocidades que ele estava cometendo. Jonas, a Bíblia diz que Deus, quando Jonas se assentou num lugar, né, na parte leste da cidade, e construiu um abrigo, e ele sentou aquela sombra, né, e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. A palavra de Deus diz que o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas. E aquela planta deu sombra sobre a sua cabeça e livrou ele do calor. E Jonas ficou muito feliz por causa daquela planta que Deus fez nascer ali. Só que na madrugada, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e aquela planta secou. Quando o sol nasceu, Deus trouxe um vento muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, Jonas desejou a morte novamente. É um homem que gostava de flertar com a morte, né? Ele desejou a morte e falou assim, para mim é melhor morrer do que viver. Ele ficou com raiva, sabe de quê? Da planta ter morrido. Ele ficou irado porque 120 mil pessoas, seres humanos, foram salvos, mas ficou com raiva porque uma planta que trazia conforto para ele morreu. E aí Deus pegou ele no pulo. Deus falou com ele, verso 9. Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a feito crescer.
Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Termina assim, com essa indagação, o livro de Jonas. Termina com essa pergunta de Deus. Você teve pena de uma planta, mas não tem pena de gente? Lembra quando Jesus curou um cego? E num primeiro momento, Jesus falou assim, está enxergando agora? Aí o cego falou assim, olha, eu enxergo, mas eu estou vendo pessoas como árvores. Jesus falou assim, não, então peraí. Aí Jesus fez o processo novamente. E agora? Não, agora eu vejo pessoas como pessoas. Olha que lição que nós podemos associar aqui. Jonas dava mais importância para as coisas materiais, dava mais importância para o seu conforto, dava mais importância para a sua reputação como profeta do que para vidas que poderiam ser salvas. E por isso Deus deu uma dura nele. Que eu e você possamos aprender. Que tempo gostoso aqui de meditação, de reflexão nesse livro tão rico. Eu quero, nesse momento, orar por você, pela sua vida, diante dessa palavra. Eu quero pedir que você coloque aí o seu pedido de oração, o seu comentário, embora essa mensagem esteja gravada já, mas nós estamos acompanhando aqui ao vivo, né, as suas manifestações aí através de comentários. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por tantos ensinamentos em tão pouco tempo. Nós não queremos ser desobedientes, como o profeta Jonas, mas queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, que ao ouvir o comando do Senhor para irmos em uma determinada direção, nós possamos ter fé, coragem, determinação e atitude para seguirmos na direção que o Senhor nos aponta. Deus, tira todo ressentimento, toda mágoa, todo ódio, todo desejo de vingança do nosso coração e inunda o nosso coração com o seu amor. Se nós temos mais vontade de julgar e condenar as pessoas, é porque falta a ação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Que possamos enxergar as pessoas como o Senhor as enxerga, como ovelhas sem pastor. E que possamos ter a Tua misericórdia. Nos dê um coração compassivo como o Seu, que é tardio em irar-se. E faça com que a nossa vida seja usada como um instrumento do Senhor para essa geração. Em nome de Jesus, nos perdoe as atitudes de menino que nós temos. Já conhecedores da palavra, já tivemos experiências tremendas com o Senhor, grandes livramentos, grandes milagres, grandes curas, mas ainda agimos muitas vezes como crianças, como bebês espirituais, birrentos, marrentos, cheios de achismos. Nos colocamos à Tua disposição. Nós aceitamos o lugar do desafio. Eu sei que vai ser sofrido, vai ser penoso, mas se é o lugar que o Senhor determinou, é para lá que nós vamos. Sabemos que em outro momento o Senhor vai nos dar o descanso. O Senhor vai nos levar por um tempo lá no balneário, né, na Shangri-La, na cidade paradisíaca. Mas se esse é o momento do desafio, se esse é o momento de sermos usados segundo a Tua vontade, nós nos dispomos aqui. Use a nossa vida como o Senhor quiser.
nos ensine a amar os nossos inimigos. Nos ensine, ó Deus, a orar por aqueles que nos perseguem. Que o teu amor seja manifesto através da minha vida, das minhas palavras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te dê uma semana abençoadora. Que as portas se abram para você. Que tudo aquilo que você tem buscado de Deus seja apresentado a você. Que as suas necessidades sejam supridas segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que você possa vencer essa crise, que você possa passar esse tempo de pandemia, de cabeça erguida e tomando posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Faça assim com as suas mãos, erga as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo culto, em nome de Jesus.